Boa tarde. Hoje, 9 de setembro de 2024, estamos começando mais um seminário em pesquisa do nosso Centro de Pesquisa Clínica Epidemiológica da Universidade de São Paulo, onde temos a honra de contar com a apresentação da professora Tamara Lima Câmara, que é professora associada no Departamento de Epidemiologia aqui da Faculdade de Saúde Pública. A professora Tamara tem uma experiência grande, que fruto mestrado e doutorado que ela realizou na Fundação Oswaldo Cruz, né? Depois ela veio para São Paulo, se incorporou, e ela tem uma das maiores publicações na área de entomologia atualmente. Professora Tamara, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Paulo Lotufo. Para mim é uma grande honra estar aqui também, falando um pouco do que a gente faz no nosso laboratório, falando um pouco de uma das minhas linhas de pesquisa, que é a biologia e ecologia de mosquitos vetores. E, bom, hoje é a palestra que a gente vai falar sobre mosquitos em parques urbanos da cidade de São Paulo. Como o professor falou, eu sou do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e coordeno o Laboratório de Entomologia em Saúde Pública, CULICID. Foi. Bom, inicialmente, né, quando a gente pensa em mosquitos, quem são os mosquitos, né? Qual é o grupo de insetos que caracteriza o mosquito? Quando a gente olha isso aqui, a gente chama de mosquito. Quando a gente vê esse outro inseto aqui, a gente também fala, isso aí é um mosquito. Esse aqui, é um mosquito. Também é um mosquito. Esse aqui também é mosquito. Outro mosquito. Então, popularmente, quando a gente olha esses insetos que aparentemente são o mesmo, né, a mesma classificação aí, tudo mosquito, a gente não consegue enxergar à primeira vista que eles são, na verdade, grupos distintos, né? Alguns aqui estão dentro do mesmo grupo e a gente vai ver, mas outros não são exatamente mosquitos, eles são classificados dentro de outros grupos. Então, quando a gente vai olhar realmente, todos eles são mosquitos? Não. Quem são realmente os mosquitos dessas 6 fotos que a gente tem aqui? Esses 3 primeiros, tá? Então, a gente tem esse aqui é um mosquito, esse aqui é um outro mosquito e esse aqui é um outro mosquito, né? A gente vê que eles têm características diferentes entre eles, mas dentro da mesma classificação de mosquito. Esse aqui, ele é conhecido popularmente como mosquito palha. Ele tem no nome popular dele esse nome, essa palavra mosquito, mas ele na classificação taxonômica, ele é um flebotomínio. Esses aqui, eles também têm o nome popular de mosquito pólvora. Também tem essa classificação, esse nome, né, de mosquito, mas eles não são oficialmente mosquitos, eles são ceratopogonídeos, ou também popularmente conhecido como os maruins. E aqui a gente tem os simulídeos, né, que também não são mosquitos, são popularmente conhecidos como borrachudos. Esses mosquitos que estão aqui em cima, que realmente são os mosquitos, o primeiro é o Aedes aegypti, que é bem conhecido, né, que é o mosquito principal vetor dos arbovírus urbanos que circulam no país, e aqui em São Paulo também. Esse segundo mosquito é o Anopheles darlingii, que assim como outros anófeles, ele está relacionado à transmissão de parasitas do gênero Plasmodium, que causam a malária humana. Aqui, no caso, o Anopheles darlingii representando o principal vetor de Plasmodium do Brasil. E esse outro mosquito aqui, esse do gênero Sabetes, que é considerado um vetor secundário do vírus da febre amarela. Esses outros insetos que também, apesar do nome popular de mosquito, não serem mosquitos, eles também estão incriminados com a transmissão de algum patógeno humano. Então, no caso do flebotomínio, a gente tem principalmente a transmissão do agente etiológico das leishmanioses, os maruins com a febre do oropus, o vírus oropus, que hoje em dia a gente já está ouvindo falar mais dele, assim, aqui em outras áreas fora da região norte. E o simulídeo, o borrachudo, está incriminado com a transmissão do agente etiológico da Onchocercola volvulus, que é o agente etiológico da oncocercose. Então, a gente vê que, aparentemente, todos parecem dentro do mesmo grupo, mas são insetos
diferentes, os mosquitos diferentes desses outros grupos. Na verdade, o que eles vão ter em comum é a classificação dentro da ordem Diptera, né? Então, eles têm alguma coisa em comum, eles não são parecidos por acaso, eles são englobados dentro de uma grande ordem dos insetos, que é a ordem Diptera, que, assim, em geral, assim, de maneira geral falando, a gente tem esses insetos caracterizados principalmente por eles terem um par de asas. Os insetos, de modo geral, eles apresentam 2 pares de asas, porém, na ordem Diptera, a gente tem os insetos que têm apenas um par de asas, que é o caso daqui dos mosquitos, dos flebotomíneos, dos ceratopogonídeos, dos simulídeos. E aí a gente tem, dentro dessa ordem, algumas famílias, que aí sim vai dividir esse grande grupo, que aí nós temos a família Simulidae, que são dos simulídeos, dos borrachudos, né, que transmitem a oncocerca, volvulus, que é o agente etiológico da oncocercose. A família Ceratopogonidae, que é a família dos maruins, né, dos mosquitos pólvora, que estão relacionados à transmissão do vírus do Oropus. A família Psicódidae, que é a família dos flebotomíneos, né, que transmitem principalmente os agentes etiológicos da leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral. E a família Culícidae, que aí sim a gente tem os mosquitos e a gente tem tanto protozoários como o vírus, que sendo transmitido por esses grupos, por esse grupo. E aí, então, a gente tem a família Culícidae como uma das famílias da ordem Diptera e a família que representa os mosquitos. Então, assim, isso aqui só para a gente ter uma ideia que mesmo dentro da família Culícidae, mesmo dentro dos mosquitos, a gente tem uma divisão interna, né? Então, a gente vê que dentro da família dos mosquitos, a gente tem uma subdivisão, né, de subfamília Anopheline e a subfamília Culicine. E dentro da subfamília Anopheline, a gente tem principalmente aqui o gênero em destaque, né? O gênero Anopheles, que, como eu falei anteriormente lá do Anopheles darlingi, é o gênero relacionado à transmissão dos plasmódios, que causam a malária. E a gente também tem mais 2 gêneros, Chagas e Bironella. E dentro da subfamília Culicine, a gente tem ainda 11 tribos, e dentro dessas tribos, nem todas as tribos têm importância médica, né, somente algumas, mas dentro dessas tribos a gente tem alguns gêneros, tá? Então, a gente vê quão amplo é essa família, a diversidade que a gente tem de mosquitos. Atualmente, a gente tem mais ou menos 3.500 espécies de mosquitos descritas, e realmente é um grupo bastante diverso, bastante amplo, com algumas espécies com destaque tendo importância médica, porque transmitem algum patógeno ao homem. Bom, então aqui é um mapa da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, esse mapa foi tirado de um artigo de Medeiros Souza, colaboradores de 2013, que foi um aluno lá do nosso departamento. Ele foi aluno do professor Mauro. E eles publicaram, eles fizeram um artigo, eles fizeram um trabalho muito interessante. Aqui a gente tem aqui a cidade de São Paulo, e aí a gente tem, em círculos de cores diferentes, os parques em vermelho aqui, que é a maioria, né? Os parques urbanos, aí a gente tem parques que ficam próximos à reserva de Guarapiranga, a gente tem parques que ficam próximos à Cantareira, tem parques lineares, reservas ecológicas, enfim, a gente tem uma classificação aqui, mas a gente vê que o predomínio maior são dos parques urbanos que estão espalhados aqui ao longo das áreas da cidade de São Paulo. Então, o que esses autores fizeram? Eles fizeram um levantamento da fauna de mosquitos de 59 parques da cidade de São Paulo, né? Então, eles pegaram, a maioria eram parques urbanos, mas ainda teve alguns parques que não estão classificados como parques urbanos. Então, eles fizeram um trabalho em 59 parques na cidade. Eles coletaram nesses parques uma vez, cada parque foi visitado uma vez apenas, né? E essas coletas aconteceram no período da manhã. E o que eles fizeram nessa visita, nessa coleta? Eles pegaram adultos e imaturos de mosquitos. Então, eles fizeram a coleta de adultos por aspiração. No próximo slide eu vou mostrar aqui que seria essa aspiração. Então, eles aspiraram os mosquitos adultos que estavam presentes nesses parques e eles coletaram os imaturos através da busca ativa por criadouros, né? Então, eles vasculhavam a área do parque buscando criadouros potenciais e positivos que tivessem larva ou pupa, enfim, formas imaturas de mosquitos, né? Então, eles fizeram essas coletas de adultos imaturos entre outubro de 2010 e fevereiro de 2011.
por aspiração os adultos, e os criadouros eram vasculhados, eram investigados para a presença de imaturos, tanto os criadouros artificiais quanto os criadouros naturais. Como eu falei, cada parque foi visitado uma vez, sempre de manhã. E aqui é só para a gente ter uma ideia, mas esses parques, eles foram 59 parques, de uma distribuição equilibrada entre as áreas da cidade, né? Então, 13 parques na Zona Norte, 13 parques na parte centro-oeste da cidade, 14 parques na área leste, né? Essa aqui, então, uma na norte, centro-oeste, leste, e 19 parques na Zona Sul da cidade. Então, aqui foram os parques que eles visitaram, tá? Só para ter uma ideia, aqui foi o artigo. E aqui mostrando como é que faz a coleta por aspiração, né? A gente faz a coleta por aspiração dos adultos através dessa técnica, né? Que foi descrita por Nassi em 1971, aqui nesse trabalho, nesse artigo, que foi publicado na revista Mosquito News. E aí, assim, já teve algumas adaptações, era cano PVC, agora hoje em dia a gente usa mais assim também esses canos de metal, mas enfim, a essência é a mesma, a função é a mesma. Então, esse cano ele é ligado a uma bateria de 12 volts, que fica aqui presa na cintura do coletor, né? A bateria fica presa aqui, e esse cano tem dentro dele uma ventoinha, né, que fica fazendo esse papel como se fosse um aspirador mesmo, fica puxando o ar para dentro para poder aspirar os mosquitos, e na ponta desse cano existe uma rede, né, como se fosse pensando assim num pulsar, uma rede, um filó, né, como se fosse um filó, que fica guardando os mosquitos, porque eles estão sendo sugados, então eles ficam presos ali naquela redinha. Antes da gente desligar o aspirador, a gente recolhe essa redinha lá de dentro, fecha, e aí sim desliga o aspirador, senão se a gente desligar, os mosquitos saem voando lá de dentro. Então esse é o método da aspiração. Para quem não conhece, eu achei que era importante trazer essa informação. E assim a gente vai buscando mosquitos que estão descansando, mosquitos que estão indo sugar o hospedeiro, mosquitos que acabaram de se alimentar, enfim, a gente consegue ter um panorama assim, geral da população do mosquito, porque a gente é uma armadilha que pega tanto fêmea quanto macho, tanto fêmea que acabou de se alimentar, quanto fêmeas com fome, então a gente consegue ter um panorama da estrutura populacional dos mosquitos que estão ali sendo sugados. Não é uma armadilha voltada para um determinado status do mosquito, um determinado momento específico do ciclo de vida do mosquito, né? Então, aqui é o resultado desse artigo que eles observaram. Então, a gente vê, aqui eu trouxe primeiro da subfamília Anopheline, ou seja, daqueles vetores que estão relacionados, onde tem os gêneros que estão relacionados à transmissão de Plasmodium, tá? Então, a gente tem, não tem o Darlings, mas a gente tem, por exemplo, a Anopheles albitarsis, que ele atua como um vetor, ele pode atuar como um vetor secundário do Plasmodium, assim como Strode também. Enfim, a gente tem aqui o resultado para a Anopheline, tanto dos imaturos quanto dos adultos. Então, essa aqui é a coluna dos adultos, que realmente ficou com um N bem menor, bem mais baixo, mas a gente observa alguns imaturos sendo coletados nos parques da cidade. E, além disso, a gente tem dentro da subfamília Culicine, aí sim, a gente vai ter várias espécies, né? E aí eu destaco também os adultos e os imaturos, e aí eu destaco principalmente aqui o Aedes aegypti, né? Então, aqui são os parques que essa espécie foi encontrada, então a gente vê uma grande quantidade de parques que foram encontrados, onde foram encontrados a espécie Aedes aegypti, né? Tanto os adultos, aqui 36, quanto os imaturos, 136, e o Aedes albopictus, que aí sim a gente tem uma maior quantidade de parques registrando a presença dessa espécie, tanto na forma dos adultos quanto na forma imatura, né? Aqui são os imaturos, e aí também eu destaco, mais para frente eu vou falar um pouquinho deles, mas eu também destaco a Aedes scapularis, tá? Também presente numa grande diversidade de parques, tanto os adultos quanto os imaturos, né? Mais adultos até do que imaturos. E aqui, continuando, a gente repara que aqui é dentro de uma tribo, a gente tem ainda outra tribo, que é a Culicine, a gente tem o Culex, e dentro da tribo Culicine, eu destaco principalmente o Culex quinquefasciatus, né?
que também vou falar daqui a pouco um pouquinho dele, mas ele é um mosquito também que está presente, bem presente em vários parques, quase todos os parques, ele está presente, e a gente vê aí quase 1.000 espécimes imaturos coletados e quase 800 espécies adultos coletados nos parques. E aí a gente também tem outras tribos, né, sendo encontradas, tribo Mansonini, tribo Sabetini, tribo Toxorrinquitini. Então a gente vê que a gente tem uma grande diversidade de mosquitos dentro desses parques, né? Então a gente tem aí, os mosquitos são divididos em 2 subfamílias, então a gente tem as 2 subfamílias presentes, e na Colicine, na segunda subfamília, a gente tem algumas tribos, a gente tem pelo menos 5 tribos sendo representadas com espécimes sendo coletados nos parques. Tá? Então, o Parque Anhanguera foi onde apresentou a maior riqueza, ou seja, a maior quantidade de espécies encontradas, sendo com 26 espécies coletadas, seguindo o Parque do Carmo, com 22. E o Parque do Ibirapuera, que é super central, super visitado, super conhecido, até quem não mora aqui conhece o Parque Ibirapuera, ele apresentou 15 espécies, incluindo o Aedes aegypti, o Aedes albopictus e o Culex inquifaciatus. E aí, esse aqui aquele trabalho que eu mostrei foi um trabalho publicado em 2013, e aí, mais recentemente, nosso laboratório fez esse trabalho, publicou esse trabalho em 2023, que foi produto de uma doutoranda que eu estou orientando a defender no mês que vem, a Marta, e ela fez esse trabalho, a gente fez esse trabalho em 3 parques da zona leste da cidade de São Paulo, que foram o Parque do Chico Mendes, Lajeado e Pequeri, que também são considerados parques urbanos, né? E a gente escolheu a zona leste porque a gente teve uma grande epidemia de dengue, 2014, 2015, e foi a zona de São Paulo, da cidade de São Paulo, que teve mais casos de dengue nessa epidemia de 2014, 2015. Esse trabalho começou a ser realizado em 2018, no finalzinho de 2018, então a gente teve como referência essa última epidemia que tinha sido a de 2014, 2015. E aí a gente também coletou os adultos de mosquitos nesses 3 parques, de outubro de 2018 a janeiro de 2020. A ideia era ir até setembro de 2020, mas realmente a pandemia não permitiu. A gente chegou a tentar retomar essas pandemias em 2021, mas a gente também ainda não conseguiu por conta de uma situação de cuidado que a gente ainda precisou ter em 2021, por conta também da Covid. E aí a gente acabou não conseguindo fechar, porque também deu tempo da defesa, enfim, mas a gente conseguiu dados bem interessantes, que já está, inclusive, uma parte foi publicada. Então, a gente também pegou adultos por aspiração, e a gente fazia essas coletas uma vez por semana, durante 3 semanas consecutivas. A gente escolhia um dia específico para esses 3 parques no mesmo dia, de manhã, fazer essa aspiração, e durante 3 semanas seguidas, de todas as estações do ano. Então, a gente aspirava por 1 hora, no período da manhã, na parte interna dos parques, desses 3 parques. Então, os adultos que a gente pegava em cada parque eram levados em gaiolas separadas, né, para a gente poder identificar em laboratório. A gente identificava em mesa fria, seguindo essas chaves dicotômicas do Consoli, Lourenço de Oliveira e o do Foratini. E esses mosquitos que eram identificados, a gente separava por espécie, sexo, local de coleta e estação do ano. E a gente guardava esses mosquitos em pools de 10 espécimes cada, e em freezer menos 80 para posterior investigação viral. Inclusive, a gente fazia essa identificação dos mosquitos em mesa fria para manter a integridade do vírus, caso tivesse algum vírus dentro desses espécimes, desses mosquitos. Então, a gente guardou esses mosquitos em pools de menos 80, mas as fêmeas engurgitadas foram armazenadas individualmente, porque a gente queria depois ver qual era a fonte alimentar dessas fêmeas que foram encontradas engurgitadas. E também, quando você faz busca de vírus em mosquitos, não é interessante você usar fêmeas engurgitadas, porque você pode estar detectando um vírus produto da alimentação sanguínea. Então, algum hospedeiro que pode estar infectado, a fêmea foi lá, sugou o sangue desse hospedeiro, na verdade não é a fêmea que está infectada, mas o repasto sanguíneo dentro dela que ainda não foi digerido, então não necessariamente aquele patógeno que está positivo para aquela fêmea, ela vai ser capaz de transmitir. Então, a gente geralmente não considera as fêmeas engurgitadas para isolamento viral. E aí, esse aqui foram os 3 parques que a gente visitou, Chico Mendes, Lajeado e Pequeri.
Então, a gente teve principalmente o encontro de espécimes do gênero Aedes e do gênero Culex, e aí aqui a gente teve um predomínio, né, uma maior frequência do Culex quinquefasciatus, e também a gente teve a presença do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. E aí também a gente teve alguns, quase o mesmo número de Aedes aegypti que a gente encontrou nos 3 parques de Culex nigripalpus, e também a gente teve o equidestre, Culex equidestre, mas também o Aedes, novamente o Aedes scapularis, lá que eu também destaquei no artigo anterior. 102 Aedes scapularis sendo encontrados. Quando a gente olha para o Parque Chico Mendes, a gente vê que a gente pegou 618 mosquitos, sendo a maioria de Culex quinquefasciatus e Culex nigripalpus, e depois, seguido dessa abundância, a gente tem do Aedes aegypti e do Aedes scapularis. No lajeado, a gente já pegou mais mosquitos, a gente pegou 1.393 mosquitos, principalmente um predomínio do Culex quinquefasciatus, nigripalpus, Culex equidestre e Aedes aegypti, foram os mais abundantes. E no Parque do Piqueri, que é um parque maior e mais arborizado, a gente vê que a gente conseguiu até pegar uma quantidade menor de mosquitos, foram 377, e os mais abundantes, o Aedes aegypti e o Culex quinquefasciatus. Então, a gente vê realmente um predomínio dessas 3 espécies, principalmente o Aedes aegypti e do Culex quinquefasciatus presentes nos três parques. E aqui é só uma informação a mais, que a gente avaliou também, já que o Aedes aegypti e o Culex quinquefasciatus foram os mais abundantes, a gente foi testar se essa abundância dessas espécies tinham relação com a temperatura máxima e mínima, e para Aedes aegypti a gente conseguiu relacionar essa abundância com a temperatura máxima e a temperatura mínima apenas no Parque Chico Mendes. Então, esse aqui são as estações que a gente coletou. Então, a gente tem aqui a primavera de 2018, o verão de 2018, o outono de 2019, o inverno de 2019, o verão, a primavera de 2019 e o verão de 2020. Então, a gente vê aqui em verde mais claro, né? A gente vê a frequência no Parque Chico Mendes, o lajeado aqui mais marrom, e o azul, o Parque do Piqueri. Então, a gente vê que o Aedes aegypti ele só vai ter uma associação positiva, né, uma correlação positiva com a temperatura máxima e mínima no Parque Chico Mendes, que é esse aqui, o verdinho. Então, a gente vê maior quantidade dessa espécie na primavera e no verão, e uma menor quantidade no outono e no inverno. Só teve associação nesse parque. Para Culex quinquefasciatus, a gente não viu relação entre a temperatura máxima e mínima com a abundância, mas existiu uma variação sazonal aí entre os parques, e a maior quantidade de Culex quinquefasciatus foi coletado no Parque do Lajeado na primavera de 2019. E aqui uma relação com a abundância total das espécies, que foi maior aqui no outono de 2019, e também teve uma elevada abundância na primavera e no verão de 2019, especialmente no Parque do Lajeado, que é esse aqui mais marronzinho. Então, só para ter uma ideia, assim, às vezes, e de modo geral, a gente costuma encontrar uma relação positiva da temperatura com a Aedes aegypti, mas no caso aqui a gente só encontrou essa relação positiva para um parque. E aí a investigação virológica que a gente fez para Aedes aegypti, Aedes albopictus e Culex quinquefasciatus, a gente não encontrou, não foi detectado nenhum pool positivo dessas espécies nesses 3 parques que a gente coletou, mas isso não vai excluir a possibilidade deles estarem transmitindo vírus dentro desses locais. E aí, qual é a grande preocupação com relação ao Culex quinquefasciatus, né? Aqui no Brasil, ele é principalmente relacionado com um mosquito de fator de incômodo, né? Como um mosquito que causa incômodo para a população, porque ele é um mosquito noturno. Como a gente viu, ele é muito abundante, ele está muito presente e bastante associado, ele está presente nos parques também, mas ele é muito associado ao homem, e ele por ser um mosquito noturno, ele costuma sugar o sangue do humano dentro das casas no momento que a gente está descansando, dormindo, né? Que é o mosquito lá que
Geralmente o pessoal reclama que fica no ouvido à noite, perturbando o sono, às vezes a pessoa não dorme bem, acorda no dia seguinte, cansado, não teve uma boa noite de sono, trabalha mal, pode ter algum acidente de trânsito, porque está com esse problema de não estar dormindo bem por causa do incômodo dos mosquitos. Então, ele é considerado um importante fator de incômodo, né, que tem que ser levado em consideração. No Nordeste, alguns pontos do Nordeste, ele foi considerado ainda o principal vetor da Vokereria bancroft, né, que é o agente etiológico da filariose bancroftiana, né, que é popularmente conhecida como a elefantíase. Então, a gente até alguns anos atrás, a gente tinha focos ativos ainda em algumas regiões específicas do estado do Pernambuco, e a gente mantém ainda uma vigilância ali para continuar com a redução, a não presença de casos, né, não circulação de parasitas nessa área. A gente está conseguindo controlar e a ideia é manter isso, a política pública para manter essa baixa circulação. Nos Estados Unidos, principalmente na região sul, ele é considerado o principal vetor do vírus do Nilo Ocidental, o West Nile. Então, ele é um mosquito, por que no sul? Porque ele é um mosquito mais adaptado às temperaturas mais quentes. Então, a gente tem no sul dos Estados Unidos o Culex pipiens, que é do mesmo complexo, que é um vetor mais adaptado a temperaturas mais baixas, mais frias. Mas no sul dos Estados Unidos, o Culex inquefasciatus é o principal vetor do vírus do Nilo Ocidental, do vírus West Nile. E aqui a gente tem também uma grande preocupação em relação ao vírus do Oropus, porque, esse aqui eu botei oral versus injeção, porque saiu um artigo recentemente, se eu não me engano, do ano passado, que os autores compararam o sucesso de transmissão do vírus Oropus pelo Culex inquefasciatus através da alimentação oral e da injeção. Então, por alimentação oral, essa espécie não conseguiu transmitir, não conseguiu se infectar a um ponto de conseguir transmitir o vírus com eficiência. Mas, quando eles fizeram essa infecção por injeção intratorácica, ou seja, colocando o vírus diretamente no corpo do mosquito, na hemocele do mosquito, eles conseguiram ter sucesso, né? O mosquito conseguiu se infectar e transmitir com sucesso a fazer essa transmissão. Então, o que os autores discutem nesse trabalho é que, provavelmente, assim, qualquer alteração no vírus que puder acontecer, aleatoriamente, pode já fazer com que o Culex inquefasciatus consiga se infectar oralmente e transmitir com sucesso na natureza. E se a gente pensar que o Oropus é um arbovírus, que é um vírus, é um grupo de vírus que tem material genético, RNA, que está em constante mutação, a própria pesquisa atual mostra que o Oropus que está circulando aqui, que causou mais casos aqui fora da região que ele é considerado endêmico, que é a região norte, e agora tendo casos no norte, no nordeste, no sudeste, já é um vírus diferente, é um vírus que está com uma estrutura genética diferente. Então, a gente já tem aí sempre aquela iminência do Culex inquefasciatus começar a fazer parte desse ciclo de transmissão. E se a gente pensar na quantidade de mosquitos dessa espécie que a gente tem, tanto nas nossas casas, quanto nos parques, nas cidades, a gente fica bem preocupado, né, porque é um mosquito muito abundante. O Aedes scapularis, ele antes, quando a ideia inicial dele, né, o comportamento inicial dele, era de um mosquito silvestre, um mosquito rural, mas ele vem claramente mostrando adaptação aos ambientes urbanos e mais antropizados, né? Assim como a gente observa para Aedes albopictus. E aí a gente fica naquela preocupação, porque como ele é um mosquito que mostra um comportamento ali na interface da área rural, da área silvestre e da área urbana, mantendo ainda um contato com ambas as áreas, mas fazendo também, realizando hematofagia em seres humanos, ele acaba podendo ser uma ponte, por exemplo, para vírus da febre amarela. E aí também, recentemente, saiu esse trabalho em que os autores encontraram, né, um pool positivo de Aedes scapularis para vírus da febre amarela. Então, podendo aí realmente comprovando essa espécie como uma possibilidade de ponte para arbovírus, não só a febre amarela, né, mas arbovírus que podem estar circulando no ambiente mais silvestre, um ambiente mais preservado, ele tendo esse comportamento, se adaptando a ambientes mais antropizados, ele poderia fazer essa transmissão aí
fazer essa ponte. E em relação ao Aedes aegypti e ao Aedes albopictus, eles são bem próximos, né? A mesma tribo, o mesmo gênero e o mesmo subgênero, inclusive, eles só vão diferir mesmo na espécie. Eles têm histórias também bem distintas, né? O Aedes aegypti, a origem dele é no continente africano. Ele chegou ao Brasil primeiro, no período colonial. Ele está presente em todos os estados brasileiros e ele é considerado aqui no Brasil o vetor primário dos arbovírus dengue, zika e chikungunya. O albopictus já vai ser um mosquito que tem uma origem asiática, do sudeste asiático. Ele chegou no Brasil mais recentemente, na década de 1980, entrou pelo Rio de Janeiro, e hoje em dia ele é presente em todos os estados brasileiros. E aqui no Brasil ele ainda é considerado um vetor potencial dos arbovírus dengue, zika e chikungunya. Existe o encontro de alguns espécimes infectados, mas é uma quantidade bem inferior em relação ao Aedes aegypti, fora outros parâmetros que o mosquito precisa atender para poder ser considerado um vetor primário, que por enquanto não está comprovado em nenhuma área que o Aedes albopictus esteja sendo esse vetor primário. E aí essa presença em todos os estados brasileiros, eu reforço que é uma coisa até recente, porque foi ano passado que a gente publicou esse trabalho mostrando o encontro, oficializando o encontro do Aedes albopictus no estado do Acre. Até então era o único estado que não havia reportado oficialmente a presença desse mosquito. E aí o nosso grupo, junto com o pessoal lá da UFAC, da Federal do Acre, e o pessoal da vigilância do estado, a gente conseguiu detectar a presença do mosquito e publicar na revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo a presença oficial do Aedes albopictus, fechando aí a distribuição do mosquito em todos os países, em todos os estados. E aí a gente fez esse trabalho aqui mais voltado para o Aedes aegypti, para o Aedes albopictus, também no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, durante o mestrado dessa aluna aqui, da Marta, lá, que foi minha aluna no mestrado entre 2016 e 2018. E aí, nesse trabalho, a gente fez essa pesquisa voltada para o Aedes aegypti e para o Aedes albopictus no Parque do Piqueri, apenas no Parque do Piqueri, e a gente fez essa pesquisa nos outonos de 2015 e 2016 e primavera de 2014 e 2015. A gente fez 6 semanas consecutivas para cada estação e a gente não fez aspiração nesse caso, a gente fez a instalação de armadilhas para ovos, chamadas de ovitrampas, em 3 áreas dentro do parque, uma área periférica, uma área intermediária e uma área externa. Então, como é que a gente fez isso? Bom, isso aqui antes, o que é armadilha para ovos, né? Como é que é a ovitrampa, para quem não conhece. Os mosquitos da tribo Aedine, de modo geral, né, mas no caso aqui o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, eles vão precisar de um anteparo para colocar os ovos, eles não conseguem colocar os ovos diretamente na superfície da água, então eles precisam de um anteparo. Então a gente costuma usar essa armadilha aqui, que nada mais é que um pote preto de flor, um vasinho de planta, que pode ser adaptado também, algumas prefeituras até utilizam garrafa PET pintada de preto. Então, enfim, mas é um recipiente preto que a gente coloca uma paleta, né? Essa paleta tem um lado rugoso, um lado mais áspero, que é colocado para dentro da ovitrampa, que vai servir de anteparo para as fêmeas colocarem os ovos. E aí a gente prende essa paleta por um clips e coloca a água e deixa no ambiente para poder atrair a fêmea e colocar os ovos. A gente pode colocar ou não, mas geralmente a gente coloca junto com essa água infusão de feno, 10%, que serve como um atrativo para as fêmeas irem lá e colocarem os ovos. Então, a gente depois pega essa paleta no campo, né, e leva para o laboratório, espera secar e vê se tá, não sei se dá para ver, mas a gente olha essas paletas na lupa para ver se tem ovos, né, então não sei se dá para ver, mas aqui é um ovinho, outro ovinho, aqui tem vários ovinhos que a gente consegue contar, né, e detectar não só a presença, mas também a quantidade de ovos nessas palhetas. E aqui um detalhe aqui dos ovos também do Aedes aegypti, do albopictus. Então, como eu falei, a gente pegou aqui na cidade de São Paulo, o Parque do Piqueri, e aí a gente dividiu esse parque, né, aqui é o polígono do parque, a gente dividiu esse parque em 3 áreas. Uma área que a gente chamou de periférica, que é a área mais externa do parque, uma área intermediária
e uma área interna. Então, a gente instalou, né, em cada uma dessas áreas, a gente instalou 12 ovitrampas, cada pontinho branco é uma ovitrampa. Então, a gente fez na área interna 12 armadilhas, na área interna, que é uma área mais com cobertura vegetal, uma área mais arborizada. A área intermediária, que já fica ali com alguma influência externa, né, mas também ainda mantendo a área arborizada, e a área periférica, que é a área mais externa, também 12 armadilhas. Então, a gente instalou essas armadilhas e a gente pegava essas paletas, levava para o laboratório, contava as larvas, botava essas paletas na água, em bacias distintas, né, identificadas também pelo número da paleta, e identificava as larvas. Então, a gente analisou 864 paletas, dessas 36 ovitrampas, né, 12, 12, 12. Dessas 36, a gente conseguiu 864 paletas e 607, 70% estavam positivas para os ovos de Aedes. Aí, dessas 608 paletas positivas, 20% mais ou menos, tinham ovos das duas espécies. E dessas paletas positivas, tinham 38.561 ovos coletados, e a gente conseguiu fazer com que quase 70% eclodissem, as larvas eclodissem desses ovos, e identificamos cerca de 23.500 larvas, sendo a maior parte de Aedes albopictus, quase 80%, 78% das larvas eram de Aedes albopictus e 22% de Aedes aegypti. O Aedes albopictus foi a espécie mais abundante durante todo o estudo, exceto na primavera de 2014, que a gente teve um predomínio do Aedes aegypti. Então, aqui só um teste que a gente fez, um modelo que a gente utilizou, e aí sim, a gente vê, como eu falei em relação ao outro artigo, nesse aqui a gente conseguiu ver que a temperatura máxima e a temperatura mínima foram significativamente associadas, positivamente associadas, né, à oviposição, tanto considerando os ovos do Aedes, quanto considerando a oviposição do Aedes aegypti e do Aedes albopictus separadamente. Então, a gente vê que o aumento de 1 grau na temperatura mínima representou um aumento de 8% na oviposição geral dos dois Aedes, 11% na do Aedes aegypti e 9% na do Aedes albopictus. E quando a gente aumenta 1 grau na temperatura máxima, você tem um aumento de 7% na oviposição geral, 16% na oviposição de Aedes aegypti e 6% na oviposição de Aedes albopictus. Então, a gente levando aí, estendendo um pouco isso para mudanças climáticas, aquecimento global, a gente vê como 1 grau já favorece, já impacta bastante a atividade, inclusive a oviposição dessas espécies. A gente não teve uma associação positiva com a pluviosidade, mas a gente viu que a oviposição de Aedes aegypti na área periférica do parque foi quase 5 vezes maior em comparação à oviposição na área interna. E a área periférica teve uma oviposição de Aedes albopictus significativamente menor, com 41% menos oviposição em comparação com a área interna do parque. Então, isso mostra que o Aedes aegypti, ele tem realmente uma associação mais forte com o homem, né, com um ambiente mais antropizado, e o albopictus, apesar dele ficar nessa área de transição, tanto que ele está dentro de um parque que está numa área totalmente cercada de prédio, uma área totalmente urbanizada, que é eu esqueci o nome do bairro, mas é na zona leste de São Paulo, a gente vê que existe a presença dessa espécie dentro de um parque urbano, dentro de uma malha totalmente urbana, dentro de um parque inserido numa malha urbana, mas a gente consegue ver uma segregação espacial dessas espécies mesmo dentro de um parque. Então, a gente vê o Aedes aegypti aqui, a oviposição na primavera e no outono. Então, a gente vê que realmente os clusters, né, os hotspots da oviposição do Aedes aegypti ocorrem principalmente nessas áreas, nos locais, nas armadilhas das áreas periféricas do parque, mais expostas à parte externa do parque. E o albopictus, a gente vê que no outono bem claramente, concentrado na área interna e na intermediária, principalmente. Aqui na primavera a gente vê um espalhamento, né, dessa oposição, mas possivelmente explicado por conta da quantidade de Aedes albopictus que a gente pegou. Mas a gente vê realmente uma presença, uma segregação, observa principalmente para Aedes aegypti essa segregação espacial dentro do parque.
E aí a última coisa que eu queria mostrar em relação a uma coisa importante que acontece dentro dos parques também, é a transmissão vertical de vírus. Então a gente tem a transmissão mais comum, é a transmissão horizontal, né, o homem-mosquito-homem, que é a transmissão dos arbovírus, principalmente acontece dessa forma, um mosquito se alimentando de uma pessoa infectada, se infectando e transmitindo para um próximo hospedeiro suscetível, um outro hospedeiro vertebrado suscetível. Então geralmente é essa transmissão, homem-mosquito-homem. Mas a gente também tem a transmissão vertical, que é quando a fêmea é infectada com algum arbovírus, passa esse arbovírus para a parte da sua prole, e aí a larva já nasce infectada, e aí já nasce um mosquito infectado, mesmo ele nunca tendo realizado oviposição. Alimentação sanguínea. Isso explica por que você pode encontrar machos infectados por algum arbovírus, e um macho não se alimenta de sangue, então ele só poderia ter sido infectado pela transmissão vertical. Então, a gente, nesse mesmo trabalho que a gente fez com as armadilhas, isso, a gente colocava, como eu falei, a gente colocava as larvas para eclodir, a gente identificava as larvas, e aí a gente criava essas larvas até adulto, guardou esses adultos, né, oriundos dessas larvas, congelou para fazer depois PCR. E aí a gente conseguiu encontrar, em 3 pools distintos de Aedes albopictus, o sorotipo DENV3, né, em machos de Aedes albopictus. Então, a gente tem aqui o peso molecular no 1, o 2 é o controle negativo, e aí o 3, o 4 e o 5 é um controle positivo. A gente vê, então, aqui que a banda, né, positiva para o vírus dengue em pools de machos de Aedes albopictus, né? Então, um foi no outono de 2015, e outro não estou me lembrando, e outro na primavera de 2014. Então, a gente tem 2 problemas, né? Porque a gente está encontrando DENV3 em pools de machos de Aedes albopictus, mostrando que está existindo a transmissão vertical dentro desse parque, né? Especificamente foi o que a gente encontrou. Então, a gente está vendo a circulação desse sorotipo por transmissão vertical, numa espécie que ainda é considerada vetor potencial, e um sorotipo que não tem, agora em 2024 a gente teve alguns casos de dengue 3, mas até 2010 a gente não tinha nenhum caso de dengue 3, de dengue associado pelo sorotipo 3 aqui na cidade de São Paulo. Então, uma preocupação que a gente tem, assim, mostrando a importância da vigilância virológica. Então, para conclusão, a gente tem que as investigações entomológicas e virológicas em parques urbanos são essenciais, mas nem sempre esses parques estão dentro dos programas municipais de controle e vigilância. Então, a gente vê quanto mosquito que a gente tem, como esses parques precisam entrar, fazer parte desse programa de vigilância. Muitas espécies de mosquitos com importância médica podem ser encontradas em parques urbanos, na cidade de São Paulo, e o conhecimento dessas espécies em áreas verdes urbanas ajuda no desenvolvimento e orientação de estratégias de controle das que são implicadas na transmissão de arbovírus ou aquelas que atuam como vetores ponte, que podem ter o potencial de transmitir agentes patogênicos ao homem. Bom, então, era isso que eu ia falar, queria agradecer. limacâmara@usp.br. Então, obrigada, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Bom, muito obrigado pela apresentação. Nós estamos ficando cada vez mais craques, né, em entomologia. Semana passada tivemos o Anderson aqui falando da glândulas salivares do Aedes, né, e hoje conhecendo onde o Aedes e outros passeiam por São Paulo, né. Professora Isabela. Obrigado. Na verdade, eu fiquei pensando, o Aedes aegypti, ele está há séculos aqui, né? Mas o albopictus, ele chegou, tem menos de 40 anos, né? E ele se difundiu desse jeito. Então, se espera alguma coisa muito pior do albopictus nos próximos anos? É uma preocupação genuína. Precisa ter realmente, ainda que hoje em dia o albopictus seja mais, assim, mais considerado, assim, o pessoal está começando a prestar mais atenção nele, ainda não é suficiente a preocupação que tem com ele, né? E realmente, se a gente for olhar, é exatamente
que a senhora falou, ele chegou em 86, ele rapidamente, no ano seguinte, ele já estava no Sudeste todo. Nossa. E assim, até 2013 tinha alguns estados que não tinha, assim, inclusive esse não registro no Acre, ela tem um incômodo meu, porque eu falava assim, não é possível, não estão procurando, porque é óbvio que ele está lá, não existe nenhuma barreira geográfica que impeça o Obopictus de chegar lá no Acre. E aí eu comecei a conversar com a pesquisadora lá da UFAC, a doutora Andréia, e aí a gente conseguiu aí registrar oficialmente. Mas, como eu falei, ele é um potencial, ele em laboratório, ele consegue se infectar. Aqui no Brasil, que já fez experimento com zika, chikungunya, dengue, febre amarela. No mundo, tem registro de pelo menos 26 patógenos que ele tem competência para transmitir. Então, ele na Europa, esses casos que estão pipocando, esse ano teve casos de dengue na França, Itália, chikungunya na Europa, tudo está relacionado ao Aedes albopictus. Então, assim, existem relatos assim, de pessoal da vigilância, assim, tem uma área lá que eu visitei que só tinha albopictus, vários casos de dengue de pessoas que não saíram daquela área, e a gente fez uma coleta, só conseguiu coletar albopictus. Gente, tem que ter um super investimento nisso aí para publicar, para mostrar que talvez até seja uma espécie que esteja já atuando como um vetor secundário ou um vetor primário, umas áreas específicas, que tem ainda uma cobertura vegetal, que é uma população mais próxima, essa cobertura vegetal, ele pode estar atuando ali como um vetor primário, mas confirmado a gente só tem ainda como vetor potencial, mas com certeza pelo que você mostrou, ele ainda está nas áreas mais verdes, né? Ele ainda não. Então, por isso, talvez que ele ainda não seja um grande. Ele não está na área, vamos dizer assim, nas casas, enfim. Comparando com a Aedes aegypti, realmente ele é menos encontrado nessas áreas. Assim, tem um trabalho que encontrou um Aedes albopictus em área de comunidade, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a ideia que a gente tem é que assim, é um mosquito recente, que a gente tem um de 1500 e pouco, assim, na época ainda de colonização, Brasil colônia, e um que tem 40 anos. Então, realmente, a gente tem um intervalo de tempo bem diferente, né, que não dá para comparar. Mas é bem provável que o albopictus cada vez mais consiga se urbanizar e, não sei, talvez ficar mesmo ali com o mesmo ambiente do Aedes aegypti. Eu já falei isso na reunião, nem sei se foi semana passada, mas a gente fez o pós-doc em Boston, e quando a gente estava saindo de Boston, o avião, quando chegou aqui no Brasil, foi pulverizado porque tinha encefalite do Nilo na Jamaica Pond, lá, que era um lago que tem num parque em Boston. Então, mostrando como essas coisas são, assim. Exatamente. A gente está vulnerável, ainda mais com esse transporte rápido. De avião, né? Exatamente. Então, um dia para o outro, a gente já está em outro lugar. Só para os mais novos, em 1985, nós tínhamos aqui a SUSEM em São Paulo. Ela conseguiu identificar rapidamente que o Aedes estava chegando, que o dengue, e também a transmissão por via de pneus, né? E hoje a gente não tem mais a SUSEM, nós temos uma vigilância por município que é muito questionável, né? Mas aí tivemos a ideia que o Aedes estava chegando, ele era chamado do tigre asiático, né? E tinha manchete assim no Jornal Nacional, o tigre asiático estava chegando, né? Foi uma coisa muito interessante, um sensacionalismo forte, mas, por outro lado, as ações regulares para o Aedes foram cada vez sendo, né, desfeitas, né? Eu sou da época ainda que a gente fazia controle, quando eu trabalhava na prefeitura, pelo índice de Breton, né? A gente acompanhava isso. Como é que você vê essa questão hoje, institucional, da vigilância de mosquitos? O que eu observo é que o controle, essa parte da vigilância e do controle ainda é muito voltada para o Aedes aegypti. A gente tem o LIRA, né, que é obrigatório nos municípios e que é realizado, mas a gente vê muito essa preocupação voltada
para o Aedes aegypti, tanto que em alguns municípios eles só identificam até identificam, essa aqui é a larva de aegypti, isso aqui é a larva de albopictus, mas para registrar no boletim só entra o dado do Aedes aegypti, o dado do Aedes albopictus fica ali, entra como outros, não é computado, né? Não é registrada essa quantidade do Aedes albopictus, por mais que os agentes estejam encontrando, identificando essa espécie. Então, eu acho que, assim, para a maior parte do município, a preocupação ainda é quase exclusiva para o Aedes aegypti, que, enfim, eu acho que eu entendo a preocupação, realmente é o principal vetor, mas a gente também tem que passar a olhar também para o Aedes albopictus, porque, não sei, eu acho que ele ainda vai trazer muita novidade daqui para frente. O que me chamou a atenção na sua apresentação, quer dizer, na universidade, a gente trabalha com aquilo que já é o regular conhecido, mas a nossa grande preocupação é se antecipar, né, aos novos fatos. Então, a questão do Coelichicum fasciatus, né, e a possibilidade de transmissão do Oropush, né? Você acha que isso daqui ainda é um desenho teórico ou tem uma possibilidade de instalação em termos de transmissão? Eu acho que é uma grande possibilidade. Assim, no norte, a gente realmente tem esse ciclo da transmissão do vírus Oropush fechado no Maruim, no Ceratopogonide, lá o mosquito pólvora. A gente realmente tem uma transmissão maior pelo Maruim. E alguma coisa, assim, o encontro no caso do Coelichicum fasciatus, foi encontro de fragmentos do vírus Oropush em população natural, do Coelichicum fasciatus, outros mosquitos também, a Aedes serratus, também, que é mais silvestre, o Coquiletidia venezuelensis também já foi encontrado com fragmento do vírus Oropush. Então, assim, o que eu imagino é que, como eu mostrei, né, aquele trabalho que esses autores publicaram falando da competência vetorial, ou seja, eles infectaram o mosquito em laboratório, oralmente eles não tiveram muito sucesso, mas por injeção eles conseguiram ter sucesso de mostrar a competência do Coelichicum fasciatus para esse vírus. Então, eu acho que é bem aquilo que eles falaram na discussão, nesse trabalho, sabe? Os vírus estão sempre mutando, são vírus de RNA, estão em constante modificação. Os trabalhos atuais desses casos que a gente teve de Oropush fora da região endêmica mostram que tem alterações nesse vírus, ou seja, pode ser realmente um novo vírus, ainda o Oropush, mas com mutações que podem favorecer muitas coisas, né? A piora do quadro, né? A gente teve as primeiras mortes associadas por vírus Oropush, coisa que antes não tinha sido reportado ainda. Isso pode estar associado com uma mutação que tornou o vírus com uma virulência maior. Enfim, a gente ainda tem que descobrir se isso aí também vai ter um impacto em quem está transmitindo, né? Então, eu lembro agora do próprio chikungunya, né? O chikungunya, ele, até então, no mundo, ele estava sendo transmitido pelo Aedes aegypti. E aí, uma dada região lá, numa ilha que teve uma epidemia de chikungunya, quase a ilha inteira infectada, mas não tinha Aedes aegypti, só tinha Aedes albopictus. E aí foram sequenciar aquele vírus chikungunya que estava circulando lá e descobriram uma mutação pontual que já foi suficiente para favorecer a transmissão do vírus pelo Aedes albopictus. Então, isso pode acontecer também com o vírus Oropush, da gente ter uma modificação que vá também favorecer essa transmissão. Então, é uma possibilidade bem real. O interesse... Isabela. Não, passou pela minha cabeça uma questão assim, a questão da poluição da fumaça, ela prejudica o mosquito, além de prejudicar os humanos? Os que estão já adaptados aqui, nada. Não vai afetar muito, não. Pelo contrário, você falando em fumaça, a preocupação maior são essas queimadas que...
podem fazer, sim, um movimento contrário, né? Ele vir para a cidade. Exatamente. Alguns se adaptarem à cidade, já que eles perderam o ambiente natural deles, os hospedeiros vertebrados silvestres também perderam, muitos também não vão conseguir se adaptar, e aí faz esse movimento do contrário, né? Urbano, né? Exatamente, de se adaptar cada vez mais a gente. Então ainda temos esse risco. Certamente. Tamara, uma coisa que a gente sempre deu aula, ensinou, e falou que o Aedes aegypti, ele fica somente em águas limpas, né? E aí a minha fonte foi o pessoal da vigilância da prefeitura, que esteve na minha casa, né? Ele falou, pode esquecer isso daí, a gente está encontrando Aedes em tudo quanto lugar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso era um mito ou modificou, né? Na verdade, assim, não chegou a ser uma lenda urbana, porque a gente tinha exatamente os principais, né? O Aedes aegypti e o Culex inquefasciatus. O Aedes aegypti é o diurno, o Culex inquefasciatus é o noturno. E o Culex inquefasciatus, ele tem o hábito de a fêmea coloca os seus ovos em criadouros com muita matéria orgânica. Então, a gente tinha o Rio Pinheiros, por exemplo, tinha muito Culex inquefasciatus, porque é aquele tipo de criadouro que a fêmea vai escolher na hora de buscar. E o Aedes aegypti não, ele vai estar mais adaptado aos recipientes de água parada, mais limpa, né? Então, assim, era uma forma de fazer essa dissociação. O Culex gosta de água suja, o Aedes aegypti gosta de água limpa, mas, na verdade, esse limpa acabou, ao longo do tempo, sendo interpretado como uma água transparente, límpida, quase potável, sabe? E não é bem assim, é só para fazer exatamente essa diferenciação, mas mesmo em criadouros com água mais turva, você pode até encontrar um egípcio lá perdido. Outra questão, na sua apresentação, fica bastante evidente que a questão temperatura é muito mais importante que a pluviosidade, é isso mesmo, né? Assim, muitos trabalhos mostram uma associação positiva com a pluviosidade, tem trabalhos que mostram essa associação positiva. Nesse trabalho das armadilhas, a gente realmente não encontrou uma associação positiva, mas tem trabalhos, inclusive, de parques, né, desse grupo que eu mostrei do primeiro artigo do Antônio. Tem outros trabalhos relacionados aos mosquitos nos parques, mostrando associação positiva com a chuva, mas o que parece realmente é que a temperatura tem um fator ali mais, e esse recado, assim, 1 grau já é muito para o mosquito, então, assim, já tem um impacto bem relevante para o ciclo de vida dele, em vários aspectos. Perfeito. Tamara, tivemos 42 pessoas participando. Legal. Vários elogios, apresentação, que foi muito esclarecedor. Obrigada. Várias pessoas se manifestaram nesse sentido. Temos uma pergunta. Juan Carlos, você tem estudos ou conhece estudos que relacionem as espécies de mosquitos prevalentes em determinadas áreas de São Paulo e o perfil de morbidade por doenças vetoriais nessas áreas, para se ver se há relação entre elas e o aumento do número, ou seja, se existe uma relação entre mosquitos e a incidência das doenças. A minha aluna está escrevendo exatamente um trabalho sobre isso, ela vai defender agora, dia 4 de outubro, e esse é o terceiro, esse artigo, o primeiro que eu mostrei, que a gente fez uma vigilância virológica e não encontrou positivo, foi um primeiro artigo do doutorado dela, o segundo a gente está submetendo agora, e o terceiro artigo que está em elaboração ainda, que a gente fez essa associação dos mosquitos, né, a abundância do Aedes aegypti nos parques com a incidência da dengue. Então, a gente, em alguns parques, a gente conseguiu observar essa relação. Em algum dos parques, que a gente fez em 3, né? Perfeito. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, então, preciso agradecer a professora pela apresentação extremamente esclarecedora, muito importante. E na semana que vem nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos deixar os mosquitos, né? E a Adriana vai apresentar o trabalho da tese dela, né, que nós vamos divulgar aí durante a semana. Tá? Muito obrigado, então. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer.